O Elimar vai fazer a palestra para nós hoje. Você faz a oração, Elimar? Então, por favor, fique à vontade, tá? Boa noite a todos. Então, aqueles que se sentirem confortáveis, convido a fechar os olhos, levar o pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, agradecendo por mais esse dia, por mais essa reunião, esse estudo, essa reflexão, que todos nós que possamos aqui estar hoje, recebamos aquilo que viemos procurar, de acordo com aquilo que Deus tem para nós. Que assim seja. Bom, eu nunca faço a mesma palestra, repito, e o tema dessa noite é: o céu está em você. Quando a gente pensa em céu, normalmente a gente pensa no oposto também, né? Temos o céu, e sem assustar ninguém, também temos o inferno. Mas o tema espírita é de outro modo, não é exatamente como a gente caracteriza, né? O céu lá em cima, o inferno lá embaixo, o sofrimento, glória infinita, né? Ou seja, alguns pensam que vai estar numa paz eterna e outros no sofrimento eterno. E a doutrina espírita não vê desse modo. E os espíritos que nos fazem a comunicação também não nos mostram que é desse modo que acontece. Então, o céu, ele é o nosso estado vibratório. E não necessariamente precisamos estar desencarnados para estar no céu ou no inferno. Eu tenho certeza que muitos, por estarmos aqui no planeta das expiações, já estiveram em sofrimento. E isso, se nós pegarmos a analogia que o inferno é um sofrimento eterno, estivemos ali, em sofrimento. E muitos aqui também já estiveram felizes. Ou seja, não quero que esse momento acabe. Eu quero que esse momento perpetue por toda a eternidade. E isso seria o céu. Então, como nós estamos, como nós vibramos, determina se estamos no céu ou se estamos no inferno. Aqui mesmo encarnados. Só que nós temos um detalhe. Esse corpo aqui, ele é um para-raio para a gente. Ele evita que nós vamos para regiões menos felizes. Só que o espírito não acontece dessa forma. Por ele não ter esse para-raio que é o corpo, a partir do momento que ele sintonizou, que ele está na frequência infeliz, está num lugar infeliz. Vocês devem ter visto no filme Nosso Lar a caracterização, ou pensem no filme de terror que vocês viram. É um lugar infeliz. Estou me sentindo triste, infeliz. Opa, já estou lá. E o contrário também acontece. É imediato? Não. Mas para que tenhamos ajuda, precisamos estar suscetíveis a isso. E uma das formas é estarmos pensando numa esperança, em uma possibilidade de felicidade, mesmo que o momento não seja feliz. E pensando nisso, e para a gente se manter na doutrina, o que ela nos diz, vamos lá no livro chamado Céu e Inferno. Todos conhecem, né? Bom, para quem não conhece, é um livro das obras básicas da internet. O livro dos Espíritos, que compila todos os ensinamentos, né, e dá um geralzão da doutrina, ele está dividido em 4 partes. E a última parte é o que deu origem ao céu e inferno, que é a parte das consolações e aflições. Então, na primeira parte desse livro, Céu e Inferno, nós teremos ali as leis que regem nosso comportamento quando nós desencarnamos e tudo o que acontece conosco. Na segunda parte, que é o que eu vou trazer aqui um pouquinho, a gente fala com os causos, vai falar sobre algumas comunicações que alguns irmãos na cidade parisiense vêm nos trazer sobre o que aconteceu com eles quando chegaram no além-túmulo. E por que é importante a gente saber isso? Né? Nós temos alguns livros
como o nosso lar, violência na janela, e retratam como que esses espíritos chegaram lá, o que aconteceu com eles, como foram recebidos. Só que, lembre, a condição que chegamos no além-túmulo é a condição que nós vivemos enquanto encarnados. E o contrário também acontece. A condição que nós estamos encarnados advém de uma condição anterior a essa própria vida. Senão não haveria justiça. Senão Deus não seria misericordioso e bem amoroso. Porque nós sabemos que há pessoas que estão muito felizes, têm uma vida muito boa, e outras têm uma vida lamentável. Que nós não queríamos estar na pele delas. Vocês podem discordar a qualquer instante, tá? E nessa segunda parte, que fala desses espíritos, temos algumas categorias de comunicações. Eu vou ler aqui para vocês para não me perder. De espíritos que são felizes, medianos, sofredores. Um tabu que o espírito não deveria ter, que são os suicidas. Os criminosos arrependidos. Os espíritos endurecidos. E os que estão no caso de expiações terrestres. Estamos aqui no mundo de provas e expiações, então temos espíritos que sim, estão aqui em expiações terrestres. Então, para a nossa primeira conversa aqui, temos o caso do Sansão, que é um espírito feliz. Vamos fazer o contexto dele. Ele era membro da antiga Sociedade Espírita Parisiense, né, onde aconteciam as comunicações ali, né, com Allan Kardec e seu grupo de estudos. E ele desencarnou por conta de uma doença severa. E, em vida, ele autorizou uma autópsia espiritual. O que seria isso? Ele autorizou ser convocado, ou seja, invocado para a sessão mediúnica, para que Allan Kardec fizesse algumas questões sobre como estava a estadia dele após o desencarne. E isso aconteceu 2 dias depois do desencarne dele. Gravem isso. 2 dias depois, ele já estava sendo invocado, uma sessão mediúnica, e dando o parecer dele. E ele se mostrou com uma consciência da vida espiritual, ele estava consciente que ele estava desencarnado, e estava sereno. Ele também relatou que ele não sentia mais dores. Lembra que ele desencarnou por uma doença severa. Ele não tinha mais dores, estava regenerada a doença, e ele agradeceu o sofrimento que teve, porque isso gerou um crescimento espiritual para ele. Essas condições dele estar sereno, dele ter consciência que ele já estava no plano espiritual, ele agradecer a condição do desencarne dele, demonstra uma maturidade espiritual desse espírito. Ele relata também que ele recobrou a lucidez dele, porque a gente, quando desencarna, tem um estado de perturbação, né? Igual a gente sofreu um acidente e de repente se encontrar num hospital. A gente demora um pouquinho para se situar onde eu estou, o que aconteceu. Então, em 8 horas, ou seja, ele praticamente dormiu e acordou consciente de onde ele estava. 8 horas. E ele relata que ele viu a vida dele como se fosse um filme passado. Ele viu toda a vida dele passando como se fosse um filme, sendo retratado para ele. E por fim, ele deixou um conselho para nós aqui encarnados, que é: não vos atemorize a morte. Meus amigos, ela é um estágio da vida, se bem souberdes viver, é uma felicidade, se bem a merecerdes, e melhor cumprirdes as vossas provações. Ele nos deu um incentivo. Ele não falou que não tinha provações aqui. Ele falou que, se nós soubermos viver bem as provações daqui, seremos felizes quando chegarmos lá. De certo modo, ele disse para que, independente do que aconteça, tentemos ser felizes ainda.
Então esse foi o espírito feliz. Temos os espíritos medianos. E Joseph Bray também dá sua comunicação para nós. Ele desencarnou em 1840. A sua neta o evoca 12 anos após. Nós podemos perguntar: por que ela não evocou antes? Por que 12 anos? Mas quem disse que ela não tentou evocar ele antes? Talvez ele não estava preparado para estar presente ali. Eu posso chamar qualquer espírito. Se ele não estiver apto, se ele não tiver permissão, ele não vai dar comunicação. Então muitas vezes queremos uma carta psicografada de alguém. A pessoa às vezes não está preparada para conceder isso para a gente. Tem um tempo para que cada pessoa tem um tempo, e tem um tempo para que ela se equilibre no plano espiritual, para que ela entenda a sua condição e possa, de modo coerente, poder falar com a gente. Não é simplesmente desencarnei, opa, vou me comunicar. Não é assim. E segundo esse espírito Joseph Bray, da categoria de medianos, seu sofrimento se deve ao desgosto de não ter aproveitado melhor o tempo que esteve aqui. Ele fez um interessante discurso sobre honestidade, conforme a lei humana, a nossa lei aqui, desencarnados, e a lei divina. E por fim ele sugere o seguinte para a gente: que nós reparemos as faltas cometidas ainda enquanto encarnados, através de realizações de boas ações. De acordo com essa mensagem, assim nós teremos mais paz e mais alegria na erraticidade. A erraticidade é o espírito que nós estamos fora de um corpo. Nós estamos em espírito, aprendendo, sofrendo, evoluindo, crescendo em espírito. Certo? Então percebam que essas comunicações que ocorrem nas sessões mediúnicas muitas vezes, essas retratadas aqui, elas nos dão umas lições para que nós levemos para a nossa própria vida enquanto encarnado. São as experiências de pessoas que passaram por situações parecidas conosco, tiveram vidas e escolhas de vidas parecidas conosco. Algumas mais felizes, outras menos felizes. Então é para nós nos atentarmos a isso. Na terceira categoria temos os espíritos sofredores. Então está bom não, gente. Eu também sofro, todo mundo tá, sofre, tá? Provas e expiações é assim, todo mundo sofre, está tranquilo. O espírito que a gente pegou como exemplo aqui é o Novel. Ele desencarnou aos 21 anos. Novo, né? E ele era amigo de um membro da Sociedade Espírita. E ele não aceitou a sua morte porque ele achava que ele desencarnou muito cedo. Além disso, as faltas cometidas por ele doíam e ele se sentia envergonhado lá no plano espiritual. Ele dizia também ver espíritos maus, né, quando desejava estar perto dos bons. E após o diálogo com Kardec, né, ele viu uma nova perspectiva, compreendeu, né, as preces acalmaram ele e, por final, ele mesmo orou e seguiu, né, o seu caminho. Então a gente percebe que alguém desencarnou. Eu quero ajudar essa pessoa. Eu vou ajudar chorando no túmulo dela? Gritando, revoltando? Não. Mas se eu orar por ela, se eu fizer uma prece por ela, ajuda ela também a se equilibrar, a que os mentores, os amigos espirituais se aproximem dela e ofereçam ajuda. Então, se eu quero ajudar, o que eu posso fazer é fazer uma prece. Mesmo que ela seja muito bem, uma prece sempre é bem-vinda. Não importa a situação. Estamos encarnados e queremos ajudar um encarnado também, uma prece também é bem-vinda. Não importa o momento. A quarta categoria é dos espíritos suicidas. Vai falar do suicida samaritano. Era um homem de 50 anos
atentou sobre sua própria vida, numa casa de banho. O primeiro ponto de destaque é que ele não tem consciência de que ele desencarnou. Ele morreu. Ele não sabia que está desencarnando. O diabo vai se tratando e ele fala que ele não sabe que ele está desencarnando. E nas suas próprias palavras, ele diz que ele não sabia que está desencarnado, mas que ele sentia, é bem pesado isso, que os vermes o comiam, né, o seu corpo. Ele diz o seguinte: fugi do sofrimento para entregar-me à tortura. Quando ele diz sofrimento terreno. Então ele atentou contra a própria vida para se livrar dos tormentos que nós temos aqui, mas se encontrou em tortura no plano espiritual. Nós sabemos, quando nós vemos, por exemplo, Memórias de um Suicida, que muitas vezes a gente permanece em comete esse ato. O tempo que deveria estar encarnado é o tempo que fica ali em sofrimento, de acordo com o grau da pessoa. O Kardec oferece para ele umas palavras de conforto, né? E ele melhora. Então, um caso desse, que é um caso complexo e complicado, a gente não pode julgar, porque isso piora o quadro desse irmão. E se a gente pode fazer alguma coisa, é uma prece para que amenize o sofrimento, né, nesse caso. E claro, se for pensar na pessoa, pense nos momentos felizes que fizeram os laços de vocês se encontrarem com elas. É o mais importante. Um espírito orientador que se faz presente na reunião, que é o São Luís, ele explica que a sensação dos vermes comendo o corpo dura em torno do despertamento do espírito, de acordo com o tempo que ele levar para mudar sua faixa de vibração mental. E que isso é muito comum nesse caso de desencarne, ainda que variando duração e intensidade. Mas, pensando num contexto que nós estamos encarnados, e espero que ninguém esteja nessa situação de pensamento, se estamos num contexto de sofrimento, esse sofrimento vai durar também o tempo que nós ficarmos presos ao nosso estado de vibração nesse sofrimento. Quando nós mudarmos esse estado de vibração, ou seja, mudarmos o pensamento, o sofrimento deve ser amenizado, a situação da vida deve ser melhorada. Ou, no mínimo, como acontece, e os Espíritos sempre nos explicam, nós passaremos pelo tormento com mais calma, paz e tranquilidade. O sofrimento vai existir, porque é necessário, porém nós vamos passar por ele tranquilos, serenos. E quem sabe, se ainda buscarmos, compreendendo por que nós estamos passando por tal tipo de sofrimento. Dos mais leves aos mais graves. O quinto tipo: criminosos arrependidos. Temos o espírito Werner. Ele foi um assassino do arcebispo de Paris. E ele foi condenado a uma pena de morte. E foi evocado no dia da execução. Essa evocação nos dá uma ideia do nível de reunião mediúnica pelo autor. Esse espírito ele afirma que vê espíritos que o rodeiam, mas que ele teme apenas um: aquele que ele matou. Porque ele entendeu o quê? Ele assassinou o arcebispo, mas ele continuava ali. Então, para ele viu um fantasma. Ele já acreditava nas múltiplas existências da vida, por alguma razão. E isso, ele acreditar, como nós espíritos aqui estamos estudando, refletindo, o fez sentir remorso. Porque ele sabia que a vida não acabava ali e que haveria outras existências. Então ele tinha consciência que o ato dele era um ato ruim. Então ele se arrepende. Por isso que são os criminosos arrependidos. Então ele pede perdão, e
e as preces também o auxiliam. Em sexto estão os espíritos endurecidos. E aqui eu faço uma menção uma atenção maior nesse sentido. Porque nós encarnados, muitas vezes, somos esses espíritos aqui, endurecidos. A Casa Espírita sempre promove a questão da reforma íntima. Mas se nós estivermos endurecidos, nós não vamos colocar isso em prática. O espírito em questão é a Ângela. Ela afirma que não se arrependeu de nada que tenha feito. No entanto, reconhece que falta de paz. Ou seja, eu não me arrependo, eu sou o que sou, síndrome de Gabriel, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, mas eu não tenho paz. Teve um cientista que falou, né? Para ter resultados diferentes, temos que fazer coisas diferentes, atitudes diferentes. Senão, as coisas funcionam mesmo. Se eu estou sem paz, quer dizer que a minha atitude está me levando à falta de paz. Eu acho que é mais motivação que essa para alterar o nosso estado para outro tipo de felicidade, né? Ou o encontro da paz. Não sei se teria outro tipo de motivação. Ela afirma ainda que a sua família a cansava e que não fazia nada na vida. E quando o Allan Kardec sugere para ela, né, que ela ajude os espíritos orando por eles, os que necessitam de apoio e tal, ela recusa e fala que isso a cansaria. Olha, eu não quero ajudar não, isso me cansa. Ou seja, aquilo que nós somos aqui encarnados, levamos também do plano espiritual. Então, se temos alguém que nós temos uma visão dela aqui, a gente imagina que ela mudou, se transformou num anjo celestial ao desencarnar, sinto informar. Possivelmente ela continua a mesma pessoa. Talvez mais instruída agora, dependendo do tempo que ela esteja no plano espiritual. Mas não é no dia para a noite. Não é rapidamente. A não ser que ela estava trilhando isso ainda encarnada. Essa mudança estava acontecendo. Então, por fim, ela sai dessa reunião sem grandes melhorias. Porque ela escolheu assim. Não vou mudar. Não quero mudanças. E a última categoria, que é as expiações terrestres. É o espírito de Marcel. Ele era um menininho de 10 anos quando ele desencarnou. E ele tinha muitos defeitos físicos, muito graves. Tinha chagas, dores muito grandes. E a sua família dava pouca atenção para ele. Mas a sua comunicação demonstrou ser de uma alma nobre, de um espírito elevado. Por quê? Primeiro, ele entendeu o motivo do seu sofrimento. E ele considerou que o motivo do sofrimento dele foi justo, mediante as existências anteriores, na qual ele era fútil e por ter prejudicado outras pessoas. Então ele aceitou a condição dele. Em 10 anos. Lembra que o outro falou que 21 anos era pouco? Ele viveu muito pouco, ele tinha 21 anos? Não, ele tem 21 anos de encarnado. Não tem pouco ou mais de vida. Tem exatamente o que nós precisamos. Então nós temos essa consciência de usar bem esse tempo. Não importa a quantidade de tempo. E por esse motivo, ele mesmo tinha solicitado a expiação para ele depurar-se dessas questões. Além disso, ele avaliou que a sua vida como criança sofredora serviu de exemplo para muitas pessoas. Então, quem observou ele naquela situação e viu que ele se manteve ali tranquilo, ajudou outras pessoas a ver a vida de outro modo. E ele ainda foi além. Ele deixou alguns conselhos, mostrando a sua lucidez para a gente, que foi o seguinte: primeiro, o nosso pensamento, nossa essência espiritual, determina a nossa situação após o desencarne. Os semelhantes se atraem e acabam por se aproximar, inclusive no plano espiritual. Apenas desencarnados muito ligados à matéria sentem falta de itens materiais. Se somos mais apegados, sentimos mais falta. Comida, roupa, luxo, etc. Assim como
na matéria, o trabalho no bem, feito na espiritualidade, tem como único pagamento a satisfação. Quando eu faço bem, o meu pagamento é a satisfação de fazer o bem. Não pensem que haverá nada além disso. Eu faço bem porque eu quero promover o bem. E o bem em si já é algo valioso. E a vida no plano espiritual é fruto das nossas ações na matéria. Ou seja, responsabilidade nossa. E aí eu faço algumas questões agora para nossa reflexão, mediante isso. Tem como, mesmo a gente tendo um bom coração, boas atitudes, tem como nós aproveitarmos um ambiente de tranquilidade, se a gente está promovendo ações ruins? Tem como nós promovermos o céu sendo maus? Eu estou num ambiente bom, mas eu sou ruim. Eu quero tirar vantagem. Eu vou viver esse céu? Mas eu sou uma pessoa boa, e agora estou num ambiente ruim. Eu vou conseguir levar o céu para eles? É meio incoerente isso, né? Só que é o seguinte: temos espíritos amigos em todos os lugares. Nas regiões chamadas umbralinas, temos amigos espirituais ali esperando que esses espíritos peçam ajuda. E para nós aqui encarnados, também temos espíritos amigos esperando que nós peçamos ajuda. Porque não tem sofrimento eterno. Não tem isso. Senão Deus não seria justo, nem seria bom. Só que Ele espera nosso livre-arbítrio para pedir ajuda. Então, perante isso, gente, como que nós estamos lidando com as situações da vida? Porque é um mundo de provas e expiações. Então, o mal impera sobre o bem, ainda. Como está a sua vida? Feliz ou infeliz? Essa é uma reflexão, não precisa responder não, tá, gente? Como vocês têm feito para colaborar com a situação? Eu estou infeliz para ser feliz. Eu só estou infeliz, o que eu estou fazendo para ser infeliz? Porque às vezes eu estou colaborando para isso. E o jeito de sair disso é mudar o que eu estou fazendo. Nós somos totalmente responsáveis pela forma como nós vivemos. Por mais que tenhamos situações mais diversas no nosso dia a dia, sejam situações felizes ou infelizes, cabe a nós lidarmos com elas. E a questão é como que nós lidamos com elas. Com raiva ou com tranquilidade? Nós somos gratos nos momentos felizes? Nós agradecemos a dificuldade que nos faz aprender? Jesus disse que a felicidade não é nesse mundo, certo? Mas Ele também disse: siga com bom ânimo. Então aqui vereis aflições, mas siga com bom ânimo. Porque é o bom ânimo que vai mudar a nossa vibração e vai fazer também com que os amigos espirituais se aproximem de nós para nos ajudar. Se qualquer coisa que chega a gente fica desanimado, triste, com raiva, revoltoso, por mais que o amigo espiritual queira ajudar, por mais que as situações queiram corroborar com o nosso bem, nós estamos buscando estado negativo, estado mal para nós mesmos. E isso não acontece só aqui, no plano espiritual também. Se nós continuarmos nessa entoada, quando chegarmos lá, sem esse para-raio com o nosso corpo físico, nós infelizmente iremos nos associar com afinidades iguais. Pessoas que reclamam, que ficam tristes por qualquer razão, que buscam ser vítimas. Essa escolha é nossa. Finalizando aqui, na primeira parte, no capítulo 5, Kardec diz o seguinte, e vai de encontro com o que nós estamos vivenciando hoje na doutrina espírita
nosso planeta. Quando os homens tiverem progredido, só fornecerão bons espíritos ao mundo invisível. E eles, voltando a encarnar, serão elementos aperfeiçoados na humanidade corporal. Assim, a Terra deixará de ser um mundo de expiação, onde os homens não sofrerão mais as misérias consequentes das imperfeições. Esta é a transformação que se opera agora e que elevará a Terra na hierarquia dos mundos. Ou seja, estamos em um mundo de provas e expiações para uma regeneração. O que vai fazer essa transformação não é que vai cair um meteoro, um cataclismo que vai mudar isso. É o nosso comportamento enquanto indivíduos aqui, populando a Terra, sendo melhores. Ou seja, onde a bondade é maior do que a maldade. E finalizando, lá no Minuto de Sabedoria, no item 137, o céu está dentro de você, diz o seguinte: o céu está dentro de você. Aprenda a viver no paraíso. Não é preciso morrer para ir para o céu. Não. Nós criamos em nós os infernos de tristeza e angústia. Então aprenda a criar o paraíso da alegria. Perdoe sempre e siga adiante, evitando aborrecer-se. Não dê importância ao que dizem de você. Deixe que sua alegria brote e seu coração bom e generoso. Pela atenção de vocês.